Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje iniciaremos nosso estudo do capítulo 3, Indivíduos e Instituições Sociais, do livro Sociologia para Jovens do século XXI. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre socialização. A gente viu que aquilo que nós somos faz parte de um processo de aprendizagem que se dá em convivência com os outros. A gente viu que a família é responsável pela socialização primária, onde a gente assimila, adquire a linguagem, os primeiros hábitos, as primeiras normas, e em seguida o indivíduo ele vai ter contato com outros grupos sociais, que são instituições sociais com outras normas, com outras regras. Então, hoje a gente vai ver as principais instituições sociais, aquelas que fazem parte praticamente de todas as sociedades, são comuns praticamente a todos. Então, primeiramente, vamos ver o conceito de instituição social. Em toda a sociedade há regras, normas, padrões de conduta e um controle exercido sobre os indivíduos. Então, seja lá de qual país, de qual sociedade, você quando nascer, você vai ter normas, regras e padrões de conduta que você vai ter que seguir. Porque se há um controle da sociedade ou do agrupamento que você vai parte sobre você, e se você não seguir essas normas, você vai sofrer punição. Então, os indivíduos sabem que existem as regras e as aprendem desde a mais tenra idade. Desde que você nasce, há essas regras. Primeiramente, são as regras familiares, depois as regras de outros grupos sociais que você vai participar. Quando você nasceu, essa regra já estava aqui. Então, é como você vai considerar como se isso fosse algo natural. O que faz com que se cumpra tudo isso e impõe certo controle sobre os indivíduos são as instituições sociais. Então, são as instituições sociais que exercem esse controle e faz com que elas sejam cumpridas, essas regras, esse conjunto de normas. As instituições sociais estão por todos os lados. A sociedade ela funciona devido a esse regulamento das instituições sociais. Então, ela está na família, escola, igreja, estados, empresas e etc. As instituições sociais são como órgãos reguladores da vida humana. Então, sua vida é regulada pelas instituições sociais, que nos diz de que maneira devemos fazer, nos conduzir, que existe de forma padronizada, que nos obriga a seguir comportamentos e atitudes desejadas pela sociedade. Então, existe um padrão, existe uma norma, existe uma regra que conduz a nossa vida e a gente tem que segui-la, porque se não seguir, você vai sofrer uma punição devido ao controle que a gente falou. E essa punição, ela tem vários níveis. Então, pode ser apenas uma simples vergonha que você passa ou até algo mais severo. As instituições tiveram uma origem no tempo e em determinada época da história. Então, elas surgiram. Toda instituição social é artificial, ela não é natural. Embora a gente naturalize, acha que elas são normais, vem achar que elas são normais, porque quando a gente nasceu elas já existiam, elas são artificiais. Esse caráter, eu poderia dizer, duradouro que ela tem, que faz com que ela dure mais do que determinados grupos sociais, que dá essa ideia que a gente tem de que ela não seja histórica, que ela seja algo natural, mas ela é artificial, a criação humana surgiu em determinada época e ela por isso ela se modifica. Claro que essa modificação não ocorre de uma hora para outra, é longa, mas ela se modifica. Os homens inventam novas regras e valores que são transmitidos a novas gerações, se cristalizam ou se solidificam, passa a ser considerado independente. Então, a instituição foi criada pelo ser humano, criadas essas normas, essas normas e regras foram passadas para gerações futuras, e as gerações que receberam essas normas e regras, elas essas normas e regras já estão cristalizadas, sólidas na sociedade, elas passam a ser consideradas dependentes. É como se ela criasse vida própria, a instituição social fosse independente da humanidade. É como se ela exercesse o controle sobre ela, não fosse uma criação humana. É como se as instituições sociais, ó, embaixo, criassem uma vida própria, cuja existência não é mais percebida como uma criação humana, como se ela tornasse algo natural. As instituições devem ser vistas pela nossa imaginação sociológica, de forma bilateral. Então, a gente deve ver ela de forma bilateral. Como assim? Que elas moldam os indivíduos, isso sim, a instituição ela pode moldar o indivíduo, já que ela tem esse controle social, ela vai moldar os indivíduos de qualquer forma, mas que, por outro lado, você também pode ajudar a moldar ou modificar as instituições.
É lógico que essa modificação, essa influência do indivíduo sobre a instituição, ela é muito menor. Mas a instituição se transforma ao longo do tempo. Se você for olhar, vamos pegar a Igreja Católica, ela sofreu uma série de alterações ao longo do tempo. Se a gente pegar a parte em que as missas antes eram pregadas em latim, porque era a língua oficial do Império Romano, já que a Igreja Católica Apostólica Romana. E com o tempo os padres começaram a notar que isso não servia mais a determinado contexto, começaram a rezar na língua de cada país. Então, a igreja ela se adaptou e aceitou essas mudanças. Depois da Reforma Protestante, a igreja católica passou por uma série de mudanças. Então, embora seja uma instituição muito poderosa e que no começo não sofria praticamente mudanças, ao longo do tempo, devido a algumas transformações em outras instituições, já que a instituição ela sofre a influência de outra, ela teve que se moldar ao contexto atual. Então, ela sofreu essa interferência. Então, foi tipo, ela molda o indivíduo, mas o indivíduo, por meio de sua influência, conseguiu modificá-la. Então, aqui é um resumo do que a gente viu agora anteriormente. Em suma, todas as instituições sociais têm como finalidades. Quais são as finalidades delas? Primeiro, serve para estruturar a sociedade. Por quê? Estruturar no sentido que cria regras que permanecem. Então, a sociedade ela tem uma certa durabilidade, aqueles padrões que existem na sociedade são criados devido a essa regra, dessa estrutura. Se fosse assinada, era permanente, tudo mudava continuamente. Então, a gente vê que as mudanças elas só ocorrem a longo prazo. Então, quando você nasce, a sociedade é uma geração, praticamente as mudanças são muito pequenas. Então, é justamente isso, tem uma estrutura, dificilmente se modifica. Sedimentada. Quando se fala em sedimento, se fala em algo sólido. Então, quando se diz sedimentada, a gente está falando da cristalização das instituições. O ser humano cria a sociedade, a instituição social, ela se solidifica, ela se torna mais durável do que a própria vida de determinados grupos sociais. Caráter normativo, que ela estabelece norma e regra que você tem que cumprir, e você é controlado, por isso que há um controle social para você cumprir essa regra, ela tem esse controle sobre você. Tem a coercitividade, que a gente viu com Durkheim, coercitivo no sentido de que te obriga a fazer algo, uma autoridade moral, porque você aceita isso. Se você pega uma instituição social na igreja, que é a autoridade moral, o padre, mas tem outra autoridade moral, o bispo acima dele, na escola, o professor, tem o diretor. Então, há uma hierarquia, uma autoridade acima, e é legítimo isso. Geral, porque é comum a todos, exterioridade, porque independe da sua vontade, é exterior a você. Quando você nasceu, ela já existia, você, independente de você queira, não, ela vai existir. Há uma inter-relação, todas essas instituições sociais, elas se relacionam entre si, uma sofre influência da outra. Auto se reproduzem, porque auto se reproduz é a forma dela se legitimar, é por meio da reprodução. É criada por uma geração e é passado para outra geração e é passado para outra geração, e quanto mais distante fica da geração que a criou, ela se naturaliza, então se torna mais legítima. E a historicidade. Historicidade, quando a gente fala, é porque ela pode mudar no tempo. Eu disse que ela não é natural. Ela se originou em determinada época, período, e ela pode sofrer mudanças, variações. Então, essas são as características de uma instituição social. Por exemplo, a família. Família é a instituição social. Costumam dizer, a família é a instituição social que está em crise. Não, a família não está em crise. O aspecto, a estrutura da família, ela pode ter sofrido alguma modificação, mas família permanece com todas essas características praticamente. Agora sofreu alguma modificação devido a outros fatores, mas família ainda continua sendo. Não é igual a antigamente o pensamento, porque muda. Há grupos dentro da Igreja Católica que dizem que a Igreja Católica praticamente se acabou. Por quê? Porque ela sofreu mudanças, variações. Eles, na verdade, são adeptos ao que ela fazia no passado.
A escola de hoje não é a mesma escola de antes, que é uma instituição social muito forte da sociedade, mas só tem que ter características diferentes. Ah, bom era antigamente, que a escola acabou. Não. A escola, a instituição, geralmente, ela tem de se adaptar ao contexto. Então, primeiro, a gente vai falar sobre família. Aqui do lado direito é um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia em alguns aspectos. Quais são os aspectos? É influenciado pela concepção religiosa. Então, uma família religiosa ela tem um aspecto diferente de outra que não acredita em determinada crença. A religiosidade ela tem uma certa influência pelas condições econômicas, questão de classe, ou pelos valores e ideias de uma determinada sociedade. Cada sociedade tem um valor e ideia diferente, por isso que foi o que eu falei anteriormente. No tempo e no espaço. Então, há essa mudança. Essa variação pode se referir ao número e à forma do casamento, ao tipo de família e os papéis familiares. Então, vamos ver aqui quais são essas variações. Primeiro, como eu disse, família, ela primitiva no sentido que ela faz parte de uma socialização primária, é a primeira que você tem. Então, a família é o primeiro contato social que você tem, onde você assimila os primeiros atos, normas. E de família para família há uma diferença, que leva em conta aquilo que eu disse. Influência por concepções religiosas, condições econômicas, valores e ideias em uma determinada sociedade. A forma que a família pensa aqui não é a mesma do que ela pensa em um país árabe, ou então que pensa em um país africano, dependendo do país também. Então, educação informal. É educação informal porque a gente vê que cada família não existe um padrão rígido a ser seguido. Aqui a gente tem os modelos de família. O monogâmico e o poligâmico. Monogâmico é quando é um cônjuge com outro cônjuge. É quando é um homem com a mulher, apenas um com o outro. Poligâmico é quando é dois ou mais cônjuges. Então, dentro desse poligâmico, nós podemos ter a poliandria e a poliginia. Poligenia é um homem com duas ou mais mulheres. Já a poliandria é uma mulher com dois ou mais homens. A poligenia ela é muito comum nos países árabes, onde um homem pode se casar com mais de uma mulher, casa com duas, com três. Agora, não é só apenas se casar. Lá no país árabe, você tem que ter a condição de sustentá-la. Até porque se você não conseguir fazer isso, você vai ser desonrado, no caso, passar vergonha. E a poliandria é onde uma mulher pode ter mais de um homem. Ela ocorre geralmente em alguns países africanos, como Moçambique e Costa do Marfim. Na tradição, nós temos o que a gente chama família nuclear. Então, o núcleo familiar ele é composto por esposa, marido e filhos. Mas surgiram novas estruturas familiares. Ao longo da história está se modificando. Nós temos a família, que isso gera conflitos entre alguns grupos sociais, que é a união homossexual. Geralmente ela só ocorre em alguns países onde há um grande nível de democracia e a queda do preconceito. Aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, mas em alguns países o casamento, a união estável, ela já é legitimada, já é reconhecida entre dois pares do mesmo sexo. Tem uma família monoparental, isso é muito comum no Brasil, apenas mãe ou pai e filhos. É apenas a mãe com os filhos ou o pai com os filhos. Isso é muito comum no Brasil devido, primeiramente, ao aumento de divórcios e a diminuição dos casamentos. Primeiro, aumento de divórcios já está relacionado a outras instâncias. Por que aumentou o número de divórcios? Primeiro, porque antigamente a mulher ela era como se fosse escrava do lar e também ela deveria servir apenas o marido. Ela não se separava, porque se ela se separasse, ela seria tratada pela sociedade de uma forma preconceituosa. A sociedade não aceitaria o divórcio. Mulher divorciada era vista com outros olhos. Hoje a sociedade aceita isso. E a mulher, depois que ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho, é claro que não no mesmo nível do homem, ainda há uma disparidade, mas depois que ela
começou a entrar no mercado de trabalho e se sustentar, ela não se torna submissa financeiramente ao marido. Então, ela não sofre tanto. Quando ela se casa e vê que não dá certo, ela sabe que ela pode tocar a vida sozinha. Antigamente, a sociedade não aceitava a mulher viver sozinha. Hoje, ela prefere ver que não dá certo, ela não vai se humilhar. Porque é muito comum na sua sociedade a mulher ser tratada como um objeto pelo marido. E hoje, ela não aceita isso. Diminuição do casamento, porque também diminui a questão de responsabilidade. Às vezes, há um relacionamento, a mulher engravida e ou ela não quer se casar, ou na maioria das vezes ela é abandonada. Então, há isso é muito comum. Então, essa família monoparental, onde há apenas um parente, a mãe com o filho ou o pai com o filho. Escola. A escola, aqui a gente destacou 3 funções da escola. Primeiro, a escola, teve, a gente poderia falar das instituições de ensino mais antigas, como os mosteiros, como os internatos, mas ela veio surgir de fato no século 17, 18, na modernidade, e representava a esperança de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e livre. Aquela ideia de você compartilhar o conhecimento. No século 18, 19, baseada no iluminismo, ela também se baseava nos princípios iluministas, que era crença na razão e na ciência, projeto liberal de igualdade e a luta pela consolidação dos estados nacionais. Então, no começo, a presença da escola é muito mais intenção de um grupo de intelectuais da burguesia. O movimento da Revolução Francesa surgiu baseado nesses ideais, mas o principal objetivo era a consolidação dos estados nacionais e o fim do absolutismo. Então, se você for analisar alguns anos atrás, um século e meio atrás, as escolas elas serviam apenas para beneficiar os grupos intelectuais, era feito pelos intelectuais e beneficiava apenas um grupo, a burguesia. Aqui na região onde a gente mora, tem escolas muito antigas que a gente sabia que quem tinha acesso era apenas os filhos de coronéis. Só a partir do século XX houve um desenvolvimento de escolaridade nas sociedades ocidentais, atingindo todas as classes sociais. Então, a questão da universalização da escola só a partir do século XX, onde todos tinham acesso. A escola que conhecemos hoje é uma invenção histórica, que surgiu com a ascensão do mundo industrial e de uma nova classe social, a burguesia. Então, ela surgiu com a burguesia e vem se modificando. Somente a partir de agora é que a escola está sofrendo algumas modificações. No começo, ela era mais para a questão de atender a formação da mão de obra. Hoje, a escola, principalmente a pública, é hoje que ela está trabalhando com essa questão de formar cidadãos conscientes, preparados para diferentes instâncias sociais, e não somente do chão de fábrica. Então, a primeira função da escola é a função de socialização, a função de todas as instituições praticamente. Então, e essa função é considerada por alguns especialistas como muito mais importante do que a simples transmissão de conhecimento. O indivíduo fala-se muito em se educar em casa, as famílias, até no Brasil teve essa discussão, mas uma criança que não tem contato social dentro da escola, ela perde esse processo de socialização. Então, ela prepara o indivíduo para a vida adulta, já que ele vai ter contato, já que ele vai ter convivência com outras pessoas. Ela prepara, passando normas, condutas, adaptação dos indivíduos à sociedade, ele se adaptar à sociedade, ao meio que vive, ali ele vai se adaptar a pessoas diferentes. Dentro da família, você é um grupo fechado, ali ele vai pessoas com diferentes costumes, valores, crenças, origens. E a educação formal, a escola, diferentemente da família, que é informal. Função cultural, transmissão de crenças, valores, costumes, símbolos, hábitos. A escola ela faz isso, ela transfere essas crenças, valores, costumes, símbolos, hábitos, conhecimentos que é adquirido ao longo da história e passar de geração para geração. Mas ela não é uma instituição que se organiza da mesma forma para todas as pessoas. Como assim? Os filhos da burguesia e os filhos dos trabalhadores, eles têm uma educação diferenciada, se a gente for olhar. Porque os filhos da burguesia e o filho da classe trabalhadora... Opa, voltou. Da educação diferenciada. A burguesia geralmente estuda em escola privada, bem estruturada,
muitos recursos técnicos, e a formação dele é uma formação integral, desenvolve todas as habilidades, e geralmente já pensando para quando ele terminar ali o ensino médio, entrar na universidade, fazer especialização. Então, ela é desfocada para a formação integral. Já as escolas públicas, geralmente, os recursos são escassos, falta material básico, grande número de existência dos alunos, devido a necessidades, precisões que ele passa. Então, ela não é algo que se organiza da mesma forma, são diferentes. Seleciona os elementos essenciais dentro da cultura para serem transmitidos por pessoas especializadas. Então, a escola ela é um aparelho ideológico do Estado. Essa consciência é uma falsa consciência sistematizada da realidade. Como assim? O conhecimento que você reproduz ali, a reprodução ideológica, tanto falava de escola sem partido. Quando se fala de escola sem partido, é escola com partido. Por quê? Porque tudo que você estuda ali, se não houver a discussão sobre aquilo, se não mostrar, o professor não mostrou do ponto de vista, a gente tem o direito de mostrar, você vai ver. Aí você vai ficar preso ao conteúdo que foi repassado por você por livro. E aquele conteúdo, ele é uma reprodução ideológica. Antes, aqui no Brasil, nas escolas a gente não discutia cultura indígena, cultura africana. Você olha que o Brasil, 60% da população brasileira é descendente de africanos. E a gente não falava de cultura africana, não falava de cultura indígena. A gente não falava nada em relação a isso porque os livros didáticos eram preparados para não se tocar nesse assunto. Não falava sobre a ditadura militar que ocorreu no Brasil, ou se falava, era como se fosse algo fantástico que tivesse ocorrido no Brasil, já que é ditadura. Os livros didáticos nossos, tipo, fazia tentar reverenciar, tentava mostrar os Estados Unidos como fosse o salvador da pátria, sendo que a gente viveu sob a ditadura imposta pelos Estados Unidos, tanto que nas capas dos próprios livros dos Estados Unidos ali. É o que a gente está tentando reviver agora, né? O contexto político que a gente está vivendo agora é como se a gente estivesse voltando a esse tempo. Mas, recentemente, antes desse período que nós estamos vivendo hoje, desses últimos 4 anos, o livro tinha mudado, ele trabalhava com cultura africana, mostrava diferenciação cultural, então não era apenas ideologia. Função seletiva, atende às necessidades do mercado. Aparelho ideológico controlado pelo Estado, é controlado pelo Estado, que controla o Estado, geralmente tem um grupo social, e esse grupo social, geralmente, ele cria as leis e os mecanismos para atender ao mercado. O mercado é quem comanda praticamente tudo. Então, ele busca atender a necessidade do mercado. É tanto que a maioria dos alunos, um bocado, acha que a escola ela tem como função apenas preparar para o mundo do trabalho. Seleciona os incluídos e os excluídos. Infelizmente, ela faz essa seleção. Os que vão ter sucesso, não. Aqueles que conseguem se sobressair dos demais, muitas vezes não é só por desenvolvimento da habilidade, vem das condições. Muita gente tem condição de estudar, outros não têm condições de estudar. Então, aqueles que conseguem se dar bem através dos estudos, conseguem se envolver além dos outros, eles serão incluídos. E os outros que ficaram pelo meio do caminho serão excluídos. Seleciona os conteúdos sobre a igreja. A igreja é uma das instituições mais antigas, mais tradicionais que existe na sociedade. No período medieval, justamente ali no feudalismo, a igreja era quem dominava as mentes e o comportamento das pessoas era determinado por ela. A igreja, a gente diz que, quando se fala em igreja, a gente não está falando do prédio físico, que a gente geralmente leva em consideração a parte física, a gente está falando do agrupamento de pessoas que compartilham a mesma crença, a mesma fé. Então, a religião, por que a igreja é tão importante? Porque a religião é um fato social, universal. É um fato que existe praticamente em todas as sociedades. Se você for olhar nas mais diversas culturas, há crenças, há religiões que se diferenciam, mas elas existem. E há uma diferença entre igreja e religião. A igreja é a instituição da religião, é a instituição que se utiliza da religião. Já a religião é o conjunto de crenças e dogmas
Dogmas do metafísico. Quando a gente fala de metafísico, está falando sobre a existência, a natureza e estrutura de aspectos que não são observados na realidade, de crença, no caso. Então, a igreja, enquanto instituição social, ela apresenta uma simbologia que invoca reverências ou temeridades às coisas sagradas entre seus fiéis ou seus seguidores. Então, as coisas sagradas, o pessoal reverencia, o pessoal adora essas coisas sagradas, e ao mesmo tempo que adora, há um certo medo de que aquelas acham que aquelas coisas sagradas ninguém pode falar mal, que ninguém pode fazer isso, porque existe algo sobrenatural ali que pode influenciar a sua vida. Ela possui rituais, toda religião ela tem rituais, a igreja ela se utiliza desses rituais, é uma forma dela fazer com que permaneça ao longo do tempo, que ela não mude. Tudo é a base desses rituais, para que se ela tenha uma consolidação e passe de geração para geração, como se o primeiro, há 1000 anos atrás, digamos que o que o povo fazia é o mesmo que ele faz hoje. Tem práticas, gestos, atos e palavras que têm um significado sacro, um significado religioso, uma simbologia diferente. Se eu pego o vinho e o cálice e eu não faço uma relação daquilo com a religião, então aquilo ali vai ser simplesmente uma bebida com um objeto para tomar bebida, né? Mas se eu levo aquilo para o lado religioso, então vai ter significação totalmente diferente. Uma vela, se você acende uma vela apenas para iluminar em uma noite que tenha faltado energia, então a utilização dela ali vai ser apenas para clarear. Mas se eu utilizo aquela vela em ritual religioso, ela vai ser totalmente diferente. Então, a religião ela consegue fazer isso. Ela desloca o objeto da sua utilidade normal, comum, e ela dá outro significado. Há também a prescrição de condutas. Isso é o principal, essa prescrição de conduta. Ela obriga a pessoa a se comportar e pensar de acordo com a crença. Então, tem algumas pessoas que um dia está se comportando de um jeito, quando entra fazer parte de uma determinada crença religiosa, ela muda a vida totalmente. Por quê? A primeira coisa, para que ela entre nessa igreja, ela tem que aceitar esses dogmas. É, tem que se apropriar dessa forma de pensar, desse comportamento. Alguns teóricos costumam fazer uma classificação de religião enquanto instituições, e eles fazem uma diferenciação entre igrejas e seitas. Para que seja igreja, tem que seguir essas características que está do lado esquerdo. Para que seja seita, essa está do lado direito. Então, é diferente. A igreja ela tem estrutura burocrática, então ela tem algo bem definido, os cargos divididos dentro. Já a seita não, elas criam comunidades próprias. A igreja tem uma hierarquia e dogmas bem definidos. A gente sabe, cada um tem que seguir esses dogmas, as regras. A gente tem um papa, acima do papa está o bispo, não, tem um padre acima do padre, está o bispo acima do bispo, está o papa, que é o chefe de toda a igreja. Eu estou no sentido católico. Já nas outras também tem essas subdivisões. Já aceitam a relativa condição de igualdade, então a hierarquia é pequena, pouca hierarquia da seita. Orientam-se visando a convenção de todos na igreja e tendem a ajustar os valores da sociedade existente. Então, é uma questão de ela se modifica, ela tenta se ajustar à sociedade e ela busca a convenção toda. Já aceita não, ela tem atitudes bem demarcadas de austeridade éticas, rigidez ética para você e separação em relação à sociedade geral. Ela tenta se separar, ela não tenta se adequar à sociedade existente. A igreja acomoda essas demais instituições, então ela faz essa acomodação, ela tenta fazer parte do meio dessas instituições. Já a seita é um afastamento e desconfiança em relação ao mundo secular, seus valores e suas instituições. Então, a principal característica da seita é justamente esse rompimento com o mundo secular. Então, é uma nova visão, uma visão diferenciada, nova e de afastamento. A importância da igreja enquanto instituição social, que molda os indivíduos e tem finalidade própria, mas que também interfere em outras esferas da vida da sociedade. Ela realmente ela interfere bastante, ela molda os indivíduos, até porque essa questão de crença ela não precisa de uma prova concreta. A gente viu que na Idade Média a igreja ela era a base do sistema feudal, ela controlava a mente das pessoas e todos os comportamentos. Então, uma das instituições mais tradicionais e talvez
ainda é uma das mais poderosas. E a gente está vendo que, ultimamente, está havendo meio que uma guinada radical dentro das religiões, sobretudo com o crescimento do protestantismo aqui no Brasil, em que, em vez de pregar a questão de que pregou a reforma protestante, algo novo, a gente está voltando, a gente está vivendo praticamente aquele período em que a Igreja Católica ela tentava impor suas normas. Então a gente vê que a Igreja ela tenta se acomodar, mas certo tempo ela se torna mais radical, outro período ela se torna menos radical. Ela tenta se acomodar no meio da sociedade existente. E aqui, na medida que o Brasil está se tornando um estado em que está prevalecendo o radicalismo, a igreja também está seguindo esse mesmo rumo. Estado. Então, Estado é instituição social maior, em que todas as outras estão atreladas. Então, a nossa sociedade ela é organizada a partir de uma instituição chamada Estado. Todos fazem parte do Estado. Então, para que seja Estado, tem que ter os seguintes elementos: território, o Estado tem que ter um território, povo, e um sistema administrativo. Isso é que garanta a soberania, no sentido de que, se há um território, ninguém vai invadir o território do outro. Esse povo tem um sistema administrativo que não é igual ao do outro Estado, a soberania que garante isso. Então, a nossa soberania não pode ser atacada por outro país. O outro país não pode intervir aqui dentro. O que acontece internamente aqui de respeitar o nosso povo, dentro do nosso território. E o sistema administrativo daqui não é obrigado a ser igual ao dos demais, então não pode haver essa imposição. E a gente vê que o imperialismo americano tenta impor isso, né? A nação, já a nação é diferente de Estado, é um conjunto de pessoas ligadas entre si, ligados por laços que são idioma, tradição, costume e valores. Então, o povo brasileiro, a nação, se a gente for olhar brasileira, a gente tem língua, tradições, costumes e valores são diferentes de outros. E anterior ao Estado, podendo existir sem ele. Então, o Estado ele tem uma nação, mas a nação pode existir sem o Estado. Se a gente poderia pegar o povo de Israel, que durante muito tempo os judeus viveram em outros estados, e eles eram uma nação em que não tinham território. Os curdos, que vivem ali no Oriente Médio, dividido em vários países, e não tem um território, então não tem um Estado. O que diferencia o Estado de uma instituição é seu caráter universal e público. Universal, porque todos são membros do Estado, dependendo da instituição que você faz parte. Então, você faz parte do Estado. E público, porque ele tenta tratar todos de forma igual, sem discriminação. Em virtude do seu monopólio da força legítima, o Estado tem um poder supremo na sociedade. Então, esse poder, quem as demais instituições, é o Estado. Esse monopólio da força legítima, ele pode utilizar a força para fazer com que suas condutas e normas sejam seguidas, através da polícia, das forças armadas. Então, ele tem essa força. A justiça, né? A razão de ser do Estado é o bem público, já que é um Estado, então toda sociedade tem um bem comum, um bem público, que é um conjunto de ações políticas e instituições específicas. Ações e instituições. Então, aí dentro do bem público, a gente tem o bem material e imaterial. Os material são os prédios públicos, escolas, hospitais, praças, ruas, etc. Imateriais são, material no sentido de abstrato, são criados pelo ser humano, são as leis, direitos, serviços públicos, etc. Para que serve? Serve para garantir a produção e distribuição de produtos e serviços essenciais. No caso, o Estado ele deve garantir isso, a questão da energia, água potável, saúde, isso é obrigação do Estado. E é tanto que aqui no Brasil é feito através de empresas públicas. A gente está tendo problema agora do Amapá, né, que foi privatizado o sistema de energia, vai fazer 15 dias devido a isso, e a empresa não está nem aí, porque a empresa privada ela não tem responsabilidade no Estado, ela é só questão do lucro. E por isso que algumas pessoas são contra a privatização de empresas que tratam de serviços essenciais. Promover o desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Se a economia vai ruim, se há problemas sociais e políticos, a culpa é do Estado. E ele deve procurar uma solução. Aqui tem, por exemplo, através da escola. A escola pode trabalhar com essas questões. Garantir os direitos e exigir deveres dos cidadãos. O cidadão tem direito, mas também tem dever. E o Estado tem de não só garantir o direito, mas também deve cobrar o cidadão. Julgar possíveis conflitos entre pessoas. Então, os conflitos que existem entre as pessoas, é normal que exista conflito, embora tenha padrões, normas, regras, são diferentes instituições e fica havendo conflitos. Eles são conflitos de interesses. E grupos e instituições, ele deve ser julgado pelo Estado.
Para isso, há os 3 poderes. Esses poderes, eles são separados, mas são dissociados, né? Eles são juntos ao mesmo tempo, se correlacionam. Então, a gente tem um legislativo, executivo e judiciário. O legislativo está incumbido de elaborar as leis. A maioria das pessoas não sabe para que serve o vereador, deputado estadual e deputado federal. Esse é o legislativo, composto a nível municipal, vereador estadual, deputado estadual e federal, deputado federal. Então, elaborar leis, todas as leis são feitas por esses grupos que são vereadores e deputados. E fiscalizar o executivo. Ele tem a função de fiscalizar se o executivo, seja os prefeitos, os governadores, o presidente está fazendo as coisas. Em alguns casos, julgar o chefe do executivo quando acusado de crime. Se há crime, julgado quando ocorreu o impeachment. Executivo compete à direção do Estado, segundo as leis emanadas do Legislativo. O Legislativo cria as leis e o Executivo executa. Então, prefeito, governador e o presidente, ele tem que executar, tem que fazer com que as leis que foram criadas sejam executadas de tal forma. É claro que tem outras funções além disso, que a gente sabe, ele pode criar cargos, pode demitir, pode contratar, ele pode ter o direito de alocar recursos, ele vai, mas tudo de acordo com as leis que são criadas dentro do legislativo. Judiciário, a gente tem os promotores e os juízes e eles são responsáveis por garantir que as leis sejam aplicadas. Então, as leis têm que se aplicar, se elas não for aplicadas, tem o judiciário. No judiciário, a gente tem os juízes, aí tem o que a gente chama os tribunais de segunda instância e tem o Supremo Tribunal, que é o maior de todos, o que tem a palavra final. Para o funcionamento regular desses poderes, há a burocracia. Então, quando se fala de burocracia, até destaque aqui, não deve confundir com a ideia de burocracia e senso comum. A gente sempre relaciona a palavra burocracia, a gente associa a questão de alvoroço, deficiente, ineficaz. A gente sempre acha que é algo negativo, que envolve a determinada. Segundo o nosso conceito aqui, burocracia, que a gente vai trabalhar o conceito de Max Weber, é algo que envolve uma determinada rotina ou procedimento legal. O que seria burocracia nesse sentido? Seria uma estruturação formal da organização, permitindo organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns a longo prazo. Então, a sociedade ela precisa se organizar, precisa trabalhar para que algo seja feito a longo prazo e tem essa organização, ela tem que garantir que as atividades humanas sejam realizadas de formas objetivas, os objetivos comuns. Então, o que é que a gente diz? Rotina ou procedimento legal garantido através de uma série de regras, teoricamente, precisam ser as mesmas para toda a população. Então, há regras que toda a população deve seguir e elas devem ser cumpridas. Então, segundo Weber, as instituições gerais, em particular o Estado, têm as seguintes características. Quais seriam essas características? Hierarquia bem definida de autoridade. Então, dependendo da instituição, você sabe qual é a sua hierarquia, qual é a sua função, o que é que você deve fazer, a quem você está subordinado. Funcionários que trabalham em tempo integral e recebem salário. Então, você é pago para aquilo, você sabe que é sua obrigação, você não está fazendo favor. Regras escritas que regulam as condutas dos funcionários em todos os níveis de organização. Então, essas regras estão materializadas lá, não há como modificar, você tem de segui-las. Em todos os níveis a regra, e cada um sabe qual é a sua função. Uma separação entre as tarefas dos funcionários e suas vidas privadas. Você não pode confundir sua função de funcionário do Estado com sua função privada. Um prefeito, ele se utiliza, quando ele está trabalhando, ele não está fazendo favor para a população, ele não está, ele está ali, ele está trabalhando com bem público, ou seja, está apenas gerindo. Não deve confundir com a vida privada dele, não deve se utilizar do bem público, dos recursos públicos, para se usufruir daquilo ali como se fosse dele. Utilização de recursos financeiros que não são de propriedade de indivíduos. Então, esse recurso financeiro, quando um agente do Estado está utilizando, ele tem que botar que não é propriedade dele, é propriedade de todos, bem comum. Então, não pode confundir o que é do Estado. Se você está utilizando um carro, o seu emprego, ele concede um emprego público, concede um carro para trabalhar, você só pode utilizar aquilo no horário que você está a serviço do Estado. Não no horário que você vai sair para passear, para andar. Portanto, o Estado é uma instituição burocrática, tipicamente burocrática, em todos os sentidos. E essa burocracia é quem faz com que essas regras sejam seguidas. Então, ela dá
garanta a padronização e que todos tenham os mesmos direitos, segundo Marx Weber. Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Vou deixar a atividade aí no seguinte. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. Até a próxima. Ou então pode entrar em contato pelo canal do WhatsApp que a gente tem no nosso grupo. Qualquer dúvida, me procure. Até mais, gente. Valeu.